A luva cirúrgica, se não me engano, acho que foi no século XIX, tinha um cirurgião e ele operava e a assistente dele, que era uma enfermeira, ela começou a desenvolver dermatite na mão por conta do contato com produtos químicos para a realização de asepsia. E aquilo começou a incomodar ele e ele foi até a Goodyear, que é a fabricante de pneus, e pediu para desenvolver uma luva de borracha. E a Goodyear desenvolveu essa luva de borracha e ela começou a utilizar, e diante disso eles conseguiram que essa utilização de luvas promoveu uma redução de infecção hospitalar, né? E foi a partir deste momento que começou a se falar mais em limpeza hospitalar, né? E a importância da higienização hospitalar, né? No complexo do ambiente hospitalar, desde que eu estou trabalhando na área da saúde, eu escuto muito uma frase, e ela para mim é muito real, que é: quando você chega num lugar, ele está limpo, ele está organizado, você confia mais nesse lugar. Então, às vezes, quando você vai ser atendido num serviço de saúde, que você já chega na recepção, está todo bagunçado, o banheiro está sujo, você já fica um pouco descrente do serviço que você está recebendo, né? Então, a higiene e a limpeza hospitalar, ela promove o bem-estar e a integração do paciente, né, e de toda a população que é atendida, né? Um exemplo bem prático de laboratório, né? Quando você chega num laboratório para colher exame, você já olha torto, né, na sala de coleta, né? A gente que é enfermeira, a gente já está preocupado: será que vai acertar minha veia? Será que vai errar? Mas você está ali ligado o tempo todo, esse lugar está limpo, está organizado, o material que eles estão utilizando é boa qualidade. Então, a primeira impressão, realmente, quando você chega num serviço, principalmente um serviço de saúde, ele realmente faz toda a diferença no atendimento. E ele causa um impacto, né, psicológico na gente, porque a visualização daquele momento, ele faz com que os pacientes se sintam mais seguros, os visitantes mais seguros, e os profissionais realmente trabalham com mais orgulho, porque eles têm certeza do que eles estão oferecendo, o trabalho que eles estão oferecendo tem qualidade, tem segurança. E a imagem da instituição, né, ele reforça a reputação da instituição, a credibilidade aumenta, né? Se alguém tiver de indicar o seu serviço para alguém, ela vai falar: olha, aquele hospital é limpo, aquele laboratório é legal, aquela clínica é bacana, né? Então, as pessoas realmente, isso causa uma confiança, né? A qualidade, quando ela é percebida, ela é disseminada. Qual que é o impacto da limpeza nesse meu serviço de saúde? A redução de infecções, né, que comprovadamente vários estudos eles falam que uma limpeza adequada ela reduz em até 30% o número de infecções. Os custos hospitalares, né, que já foi citado aqui, que ele impacta também positivamente no custo, com uso de antibióticos, com coletas de hemocultura, com realizações de exames mais complexos. Você consegue ter uma redução percebida nesse público, porque a partir do momento que você consegue entender o seu cenário, conhecer qual é o seu patógeno, você consegue ter um controle adequado dele. E a proteção de pacientes, principalmente da minha equipe também, porque a minha equipe também precisa estar protegida para atender esse paciente, e os visitantes, né? Porque acho que independente do serviço de saúde que a gente atua, seja ele internação, clínica, laboratório, sempre tem aquele acompanhante querendo acompanhar, né? O acompanhante ele quer entrar, ele quer estar com o paciente, ele quer acompanhar a mãe, ele quer acompanhar o filho, às vezes ele só é curioso mesmo e quer entrar para ver o que está acontecendo. Então, a gente, independente disso, a gente tem que promover a proteção de todas essas pessoas, né? Então, ela traz um impacto significativo e uma redução de custo associada em relação a esse processo de higiene e de limpeza. Isso aqui é umas fotos, gente, de hospitais antigos, né? Então, antigamente era essa visão que a gente tinha, né? Camas apenas de ferro, camas enferrujadas. Quem já teve a oportunidade de visitar santas casas em algumas cidades de interiores, a gente às vezes encontra ainda essas realidades, tá? Não são realidades tão distantes da gente. É claro que em relação à questão de infraestrutura, limpeza, evoluiu-se muito, né? Tanto em relação a treinamentos como em relação a equipamentos, né? Mas
Essas camas, por incrível que pareça, a gente ainda encontra ela em algumas instituições, tá? E assim, é o que tem para atender o paciente, né? Então isso é comum. E a gente mudou para uma inovação e muito mais tecnologia, né, hoje em dia. O Ivan tem o privilégio, né, de trabalhar num grande centro. Isso é muito bacana, que as tecnologias e os acessos, eles chegam primeiro nos grandes centros, principalmente aqui em São Paulo, né? E depois que ele vai disseminando para os interiores. Mas hoje em dia, essa realidade de tecnologia, ela está cada dia mais próxima, né, de todas as instituições e todos os serviços de saúde. Mas normalmente tem muitos lugares ainda no Brasil que as pessoas não têm acesso a esse tipo de serviço, não têm acesso a esse tipo de equipamento. Isso aqui é a inovação da limpeza, tá, gente? Aquele balde lá, ele era sim utilizado para limpeza em ambiente hospitalar antigamente, e hoje em dia, né, teve até os maquinários que o Vitor apresentou. Hoje em dia a gente tem equipamento automatizado para tudo, gente. A gente tem diluidoras automáticas, a gente tem equipamentos que fazem limpeza com lâmpadas ultravioleta, a gente tem robôs que fazem a limpeza, setores de CME, atualmente eles têm máquinas que lavam os instrumentais, né, todo o equipamento que é utilizado para poder fazer essa limpeza. E a tecnologia e a inovação da limpeza, ela vem com produtos adequados, tá? Que é a utilização de diluidoras, o monitoramento, porque eu preciso monitorar o que eu estou fazendo dentro da minha unidade, se a minha limpeza está sendo eficiente, se ela está sendo eficaz, se eu estou conseguindo promover a segurança do meu paciente ali dentro, e a redução de taxa de mortalidade por infecção, que é o meu maior objetivo.